Seminário este que acontece aqui no Centro de Convenções do Serrano. Serrano é um hotel. E por falar em hotel, por falar em Gramado, a temperatura não é como o primeiro dia, quando chegamos aqui. Hoje já está um pouquinho mais frio. Eu estou de paletó aqui, um pouquinho de frio. 3, 4 graus. Isso é temperatura de Gramado, é inverno. Vamos então ao que interessa, a mais um dia de palestras no 27º Seminário. Na sequência de palestras do 27º Seminário da Coplantil, a presença maciça dos produtores interessados em adquirir experiência no agroconhecimento, nos seus vários segmentos, foi o ponto primordial nesse elo de agregação de valores ao conhecimento. Luísa Thaídes Jacobsen, com sua experiência em agronomia, versou sobre a palestra Legislação Ambiental e Agricultura, o que acontece hoje mundialmente sobre este assunto. Carlos Cheio. A restrição à importação de alimentos de países sem legislação similar ao Brasil será exercida ou só para britânicos dele? Algum país tem legislação similar ao Brasil? Carlos, conterrâneo carazinhense, a legislação, a possibilidade, ela já existe dentro das normas da Organização Mundial do Comércio. Tratam-se de barreiras técnicas, e aí abrange várias possibilidades, inclusive algumas proposições, algumas ideias acerca do tema já foram encaminhadas com relação a trigo. Eu não tenho segurança absoluta a respeito da legislação de outros países, mas o que eu tenho lido, competição dos veículos importados conseguiu, já que não havia possibilidade de elevar a tarifa externa comum, a alíquota de importação, conseguiu aumentar o IPI dos veículos importados. Então depende, e é um jogo de força nessa área. É possível, sim. Bem, vamos à próxima pergunta. A própria legislação do Código Florestal de 65 propiciou uma abertura aonde ele tratava desses aspectos de área de preservação permanente. Ele estabeleceu uma prerrogativa para ser tratado a nível de governo local, municipal. E aí houve uma interpretação. A leitura que eu fiz desse artigo, para mim era extremamente clara, de que não poderia a legislação, seja ela estadual ou municipal, ela não poderia tratar com mais benevolência, digamos assim. Ou seja, se era 30 metros, poderia ser 30 no mínimo, ou mais, se o legislador municipal ou estadual assim entendesse. Só que no direito é possível muitas interpretações, e isso aí foi interpretado de outra maneira, e há debates em torno disso que continuam até hoje. E continuando com a nossa programação dentro do 27º Seminário da Coplantil, agora nos dá uma repaginada do que foi a palestra com Luiz Jacobsen, que falou sobre meio ambiente e a sua gestão. Durante a nossa apresentação sobre a agricultura e a legislação ambiental, pelo menos partes dela, né, mais referentes, mais específicos em relação ao Código Florestal, a lei que foi recentemente votada e com uma medida provisória. Por ser um tema polêmico, muito discutido na sociedade, num primeiro momento nós fizemos uma retrospectiva histórica da ocupação do solo, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A chegada dos imigrantes, especialmente os imigrantes alemães e italianos, por volta de 1824, 1875, respectivamente,
a ocupação foi extremamente difícil, né? Encontraram floresta e tiveram que lutar contra a natureza. E isso fica na história, né? A partir daí, algumas outras atividades e tal, agrícolas, né, foram sendo desenvolvidas. Nós tínhamos que derrubar a mata, queimar a mata, plantar. Na medida que se esgotava a fertilidade, tínhamos que ocupar outras áreas. Houve um processo migratório muito grande do Rio Grande do Sul para o oeste catarinense, para o oeste do estado do Paraná também, em busca de áreas cobertas com mata para estabelecer as suas lavouras. E naturalmente, depois com o desenvolvimento de tecnologia, e houve a possibilidade então, e não havia mais também praticamente o que derrubar, né? E aí começamos um outro modelo de agricultura, num momento até de certa forma agressivo ao meio ambiente, mas isso veio mudando muito rapidamente. E em função de aspectos de legislação, de um comportamento da sociedade também, a introdução do princípio da precaução, especialmente nas questões ambientais, onde se tenta prevenir, estar precavido com relação a algum problema ambiental ao invés de corrigi-lo. E comentamos sobre a legislação vigente, especialmente no que diz respeito à área de preservação permanente, aonde que ela deve estar localizada, quais são as exigências legais, as possibilidades nessas áreas chamadas consolidadas, e complementamos mostrando que o Rio Grande do Sul tem contribuído para o aumento da produção. Nós verificamos que nos últimos anos aí nós aumentamos 100% a produção de grão, dobramos então a produção de grão, sem termos aumentado sequer 1 hectare de área cultivada, dentro do contexto estadual. É lógico que houve aumentos em algumas regiões, mas redução de ocupação de solo em região de morros e tal, bem expressiva aqui dentro do estado. Além disso, ampliamos muito a produção de leite, de carne e assim por diante. Essa foi, em síntese, a apresentação que nós fizemos nesse evento. Se é possível agregar a essa economia hoje do Brasil com a agricultura atual? Eu achei extremamente interessante porque o palestrante é bastante otimista com relação à economia e principalmente com a agricultura. Então, o próprio seminário já promete novos desafios, né? A gente, como está inserido no contexto agrícola, está se aprimorando, e a gente tem observado assim que a perspectiva no mercado agrícola, no cenário mundial, ela é muito otimista, e nós, como agricultores que estamos aqui tentando nos aprimorar cada vez mais, nos sentimos bastante responsáveis e participantes desse contexto. E é possível aí, com esta estiagem que perdura lá na região de Cruz Alta, principalmente, obter alguma coisa a mais buscando aqui nessa tecnologia, nesse conhecimento para ser aplicada lá? Olha, tudo que você ouve serve como lição. Também o que a gente já tem de conhecimento em anos anteriores. O que a gente tira de proveito nessas situações como aconteceu no ano passado? Agora há pouco um palestrante citou que a gente tem que ir se preparando para os anos bons e os anos ruins. Então, o agricultor, de um modo geral, ele é muito empreendedor. Quando ele tem sobras de dinheiro, você acaba aumentando o seu negócio e acaba sempre trabalhando numa situação de nível de endividamento muito delicado. Então, o que a gente tira de proveito disso? Você tem que trabalhar sempre pensando em cada vez se aprimorar mais, tentar produzir mais, mas também deixando uma reserva para que nos anos ruins, que nem aconteceu neste ano, a gente possa ter uma certa estabilidade. Mais um cruzaltense está presente nesse seminário, mais um produtor que veio buscar e agregar aos seus conhecimentos a temática desse 27º seminário da Coplantil aqui em Gramado. Valmor, essas palestras todas estão e vão contribuir para os produtores, principalmente com este momento? Eu acho que os 3 palestrantes que proferiram as palestras à tarde foram muito felizes.
O que a gente gostaria de escutar, a gente escutou, e muitas coisas boas a gente assimilou em suas colocações. Então acho que tudo vem a somar, né? São experiências que eles têm de um trabalho que eles desenvolvem na sua vida profissional, e a gente veio para buscar algum conhecimento da parte deles. O que mais assim tu achou de interessante nessa temática das palestras aí? Olha, foi falado sobre cotações futuras, a questão do meio ambiente, que o agricultor é o que está pagando a conta hoje. Tem muita coisa assim que a gente fica meio surpreso com as colocações que são feitas por parte do governo, que se preocupa muito com a agricultura e não se preocupa com a população da área das cidades, que polui mais do que a agricultura polui. A gente, eu acho que hoje está pagando a conta de tudo isso e a gente está fazendo as coisas certas. Infelizmente a gente é injustiçado em algumas coisas, mas vamos trabalhar e tentar fazer o melhor possível para que esse país cresça e se desenvolva da melhor maneira possível. O Canal 20 continua essa saga, né? Esta saga de mostrarmos aqui em Gramado mais um seminário, 27º seminário da Coplantil. Isso aqui, esse moço, jovem, né? Produtor rural, é o Conrado. Como é que está a Taboão Agropecuária? Bom, nós no meio do agronegócio rural temos que procurar buscar informações. Então viemos aqui no seminário da Coplantil, onde o nível das palestras é muito bom, buscando colher alguns frutos para podermos implantar na nossa propriedade rural. O que mais te chamou a atenção dessas palestras? Logicamente que foi a primeira, eu acho, com o Terron, né? Sim. Que conseguiu transmitir, logicamente com uma palestra totalmente diferente, muito com vídeo, né? Trazendo e mostrando, é isso? Sim, é uma palestra muito importante, um palestrante de alto nível que conseguiu transmitir muitas coisas que o produtor não via, não enxerga, com uma palestra bastante impactante do nosso cenário rural. Mais uma palestra foi ministrada no plenário do Serrano Resort, versando sobre a importância do uso correto de fertilizantes, com explanação sobre esse assunto. Mais acelerado de crescimento, e mesmo com a nossa projeção do crescimento mais desacelerado nos próximos anos, o Brasil ainda será o que mais cresce. Claro que isso não vai permitir que o Brasil atinja o nível desses países de consumo. Isso porque esses países produzem muito mais que a gente? Não necessariamente. Mas esses países, principalmente a China e a Índia, eles tentam compensar com fertilizantes a falta de tecnologia em outros insumos, como sementes, por exemplo. O Brasil tem um avanço muito maior em sementes de milho e soja do que esses países. Então eles tentam compensar a baixa produtividade genética ou por baixa assistência técnica, muitas vezes com a aplicação de fertilizantes. Aí já passando para o lado da demanda, como a demanda brasileira é atendida? Aqui eu separei por N, P e K, né? E começando por N, então, como o Brasil é suprido disso? O Brasil, de maneira geral, ele importa 70% de todo o fertilizante que ele consome. E quando a gente fala de nitrogênio, a gente está falando aqui que 75%, 76% de todo o nitrogênio consumido no Brasil é importado. Importado de onde, Jefferson? Historicamente, vem de Ucrânia e Rússia. O preço recua de ureia, mas por outro lado tem aqui a Índia segurando esses preços com uma importação bastante pesada. Aí vem a China. A China, apesar de ela ser o maior consumidor do mundo, ela é o maior também produtor de NP, então de nitrogênio e fosfato, e ela exporta esses dois produtos. Bom, Jefferson, enquanto elas não chegam, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. A questão do potássio da Argentina, né, a gente pelo menos tem lido que a relação entre a Vale e o governo argentino está bastante complicada.
Você tem notícias sobre isso? Porque isso aqui eu acho que para esse público e para nós aqui no Rio Grande do Sul é muito importante. Mas a gente lê soluços, a Vale vai abandonar o projeto, volta. Você tem alguma coisa para esclarecer a mais do que a gente tem ouvido? Sim, tenho sim. A gente fala bastante com a Vale e, segundo eles, os investimentos não param lá, eles continuam, a mina realmente sai. Essas dúvidas surgiram muito em função da tomada do governo argentino, os problemas que eles tiveram com a Espanha, com a indústria de gás lá, a indústria de energia, e surgiram essas dúvidas, mas por alguns motivos julga-se que o governo argentino não toma nenhum risco contra o Brasil. Um é pelas próprias relações comerciais, então o governo argentino deve optar por não querer abalar isso, né? Então o Brasil e a Argentina são parceiros comerciais bastante importantes. E outros que acho que fica até mais claro é que é o seguinte: a Argentina não aplica potássio, a Argentina não precisa de potássio. Então isso faz com que não haja motivo do governo ter qualquer intervenção ou querer tomar o potássio da Vale ou qualquer coisa assim. Então, esses dois motivos juntos suportam que a Vale continue a investir e que acredite nesse projeto. A gente continua com essa cobertura aqui no 27º Congresso da Coplantil. E agora a gente conversa com o Jefferson Carvalho, que também foi um dos palestrantes numa temática muito importante, que é sobre fertilizantes. Como é que está essa situação com relação ao mercado internacional e o Brasil? Então, o mercado internacional de fertilizantes, ele afeta diretamente o mercado brasileiro. O Brasil hoje ele importa cerca de 70% de tudo que consome-se de fertilizante aqui. Então, os preços do mercado internacional impactam diretamente o produtor brasileiro. Os preços de ureia retomaram, eles tiveram uma alta muito forte por conta de uma demanda repentina dos Estados Unidos. Isso deve recuar um pouco, mas de maneira geral o preço de ureia subiu, os preços de fosfatado também seguem firmes, a demanda da Índia tem sustentado esses preços. Então, de maneira geral, existe uma sustentação no mercado e isso, inevitavelmente, o produtor brasileiro é afetado. Com relação ao seminário, aos produtores que estão presentes, que vieram na busca de mais conhecimento, o que você pode dizer para eles do mercado futuro aí? Para o produtor brasileiro, para o produtor que veio, eu acho bastante interessante, é muito legal que participe, que a gente tenha esse tipo de discussão, eu também aprendo muito com eles. E eu mostrei na minha apresentação que a volatilidade do mercado de fertilizantes após 2007, ela aumentou muito. Aumentou muito porque a gente teve novos participantes no mercado, novas indústrias, a volatilidade dos preços de commodity que afetam diretamente os preços de fertilizantes aumentaram muito. E é sempre difícil a gente falar de futuro ou de curto prazo no mercado de fertilizantes. O que a gente costuma dizer é que em momentos em que a sua relação de troca é positiva, em momentos que você tem uma vantagem com seus custos, aproveite, faça o barter, faça uma operação de troca, porque realmente a volatilidade está muito difícil, que dificulta muito o meu trabalho e dificulta ainda mais o trabalho do produtor. Muito obrigado, Jefferson, por essas... Obrigado. A organização do evento também direcionou uma programação especial dirigida às mulheres que foram às compras num tour, uma boa música ao som de um acordeon. Bom, nós vamos acompanhar um pouquinho da viagem que as mulheres fizeram num tour de compras aqui, né? E tem um gaiteiro especial aqui. Área serena dopo una tempesta, pell'aria fresca parecchia una festa. Che bella cosa una giornata in sole, ma nato sole qui o bello è. Oh sole mio, sto in fronte a te. Oh sole mio, sto in fronte a te, sto in fronte a te. Quando fa notte
che il sole se ne sciene, mi viene quasi una melanconia sotto a finestra, toia restaria quando fa notte il sole se ne sciene. Juntos, mana do sole, mio bello yeah. O sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Essa novidade aí, Paula. Como é? Essa novidade aí para as mulheres, um tour com música. Ah, esse foi um show, um grupo muito simpático, um dos melhores dos últimos 15 anos, que veio aqui em Gramado. Foi ótima amanhã, a gente curtiu bastante, acho que todo mundo gostou. Como é que foi esse tour hoje com música? Ai, foi ótimo, muito bom. Como é que é seu nome? Mercedes de Grande. Da onde? Santa Margarida do Sul. Que mais? Essa aqui foi as compras mesmo. Como é que foi o tour? Ah, foi muito legal, muito interessante. Não, Paula, como é que foi essa tour aí, com música, principalmente, nessa novidade? Ah, foi bem gostoso, anima o pessoal, a gente se relaxa, foi muito bom. E as compras também? As compras sempre ótimas. As mulheres também tiveram uma palestra à parte, com o jornalista Davi Coimbra, do Grupo RBS, que polemizou sua participação nessa interação sobre o tema desenvolvido. Bom, vamos ver o que as mulheres acharam dessa palestra com o Davi. Tudo bom? O que você achou da palestra com o Davi Coimbra? Foi proveitosa para vocês, mulheres? Consegui assistir, eu não cheguei a tempo, eu não assisti a palestra dele. Mas eu gosto muito dele, sou fã do Davi, tenho certeza que ele deve ter agradado o pessoal. Aí a tua opinião sobre a participação das mulheres hoje? Olha, a minha opinião, as mulheres hoje, elas são agricultoras, né? Elas administram lavouras, elas são donas de propriedades, né? Então elas têm mais é que estar aqui também, né? Não só com os maridos, elas não vêm como acompanhante dos maridos, elas vêm aqui como profissionais do agronegócio, vêm buscar informação. Obrigado. Nada. Bom, nós continuamos aqui, ó, Fábio, quer ver, ó? É um destaque aqui, ela é radialista e principalmente pela participação hoje nessa interlocução com o Davi. Se fosse destaque ali, né? Numa pergunta. Qual é a pergunta que você fez para ele naquela hora ali? Eu cobrei a participação das mulheres, né, num assunto que ele não acha importante, que é o esporte, porque acho que as mulheres hoje estão cada vez ocupando mais espaço e sabem falar de esporte, entendem, mas ele não quer, ele acha que o que é importante são outras coisas e que a nossa participação, tanto na política, quanto no esporte, ou quanto em outros setores da economia, isso não é o fundamental, que a gente está se preocupando com coisas que não são importantes. Bem interessante, faz a gente se questionar, no mínimo se questionar. E foi proveitoso, então, o debate. Muito interessante. Pelo menos a gente mexe em conceitos que a gente tem, às vezes, no fundo, assim, e ele faz toda essa provocação, e na provocação faz com que a gente pense e reveja algumas coisas. Obrigado. De nada. Priorizado com enfoque especial relacionado ao manejo do solo e da água e as suas consequências em utilização para se obter altos rendimentos na lavoura, também foi um tema desenvolvido nesse plenário. Cruzaltense, palestrante aqui no 27º Seminário, é o Cláudio Macanhá. E essa temática que tu desenvolveste hoje na palestra é de suma importância. O que fazer para se conseguir obter um bom manejo de solo, um bom manejo da água, para que se tenha uma maior produtividade? O Volmar, é uma pergunta que daria para nós conversar um dia inteiro, né? E ela poderia ser segmentada assim em vários tópicos, né? Mas nós estamos em Cruz Alta há vários anos e
e como a gente desenvolveu ali na nossa temática, que foi praticamente envolvendo a água, né? Nós desenvolvemos também um pouquinho do histórico do passado. O que nós fizemos no passado para hoje poder consolidar, enfim, ter resultados que extrapolam as médias normais dos produtores, né? Ou seja, do estado, até mesmo da nossa cidade. Então, tivemos que preparar no passado, Volmar, aí, mudar um sistema de pensar na atividade e também de mudar um sistema de tratar o nosso solo, né? Como nós desenvolvemos ali no início da nossa apresentação, e eu falo aqui também em nome de vários e vários companheiros que comigo, né, fizeram parte desse movimento, que foi a técnica do plantio direto, o sistema de plantio direto e depois o sistema de plantio direto na palha, e você se lembra muito bem. Você tem praticamente a minha idade, eu sou um agrônomo, né, sou sócio fundador do Clube Amigos da Terra de Cruz Alta, né, junto com vários e vários agricultores e técnicos. Nós, naquela época, lá em 87, nós mudamos um pouquinho a história do que nós no passado fazíamos. Então nós começamos a construir uma base de produção que é o solo, né, e nos deixar com uma sobrevida na atividade agrícola. Então naquele momento o nosso fantasma era a erosão e a rápida perda, né, não só do solo como da água, né, porque não conseguimos armazenar ela na nossa propriedade, né? Bem, isso então é o início dessa resultado que hoje se obtém, ou seja, você conseguir manter o solo no local dele, né, melhorar ele no aspecto físico, né, no aspecto químico e principalmente no aspecto vida, né, a microbiologia e todas as ciências que aí estão no entorno desses três aspectos. Isso é muito importante, né? E esse aspecto da vida, né, talvez seja o que a gente menos conhece ainda, apesar de todo esse tempo que nós estamos envolvendo. Cláudio, também é um outro fator muito importante e que hoje está em voga, essa culpabilidade que a mídia joga em cima hoje dos produtores, das APPs, do meio ambiente, da falta de água, do desmatamento que está ocasionando, segundo eles, a falta de água. Isso tem um outro fundo, uma outra dinâmica, uma outra panorâmica para o produtor. Ontem nós assistimos uma palestra do Tejon, né? E ele fala assim que a mídia, ela leva a opinião pública para o lado que ela quiser levar. Nós tivemos lá no passado também, talvez nós éramos simplesmente naquele passado lá, praticávamos uma péssima agricultura, né? E hoje nós não exploramos aquilo que nós melhoramos. A nossa contribuição, como eu coloquei, não sei se você pôde assistir o final ali, que foi a nossa contribuição para Rio Mais 20, né? Que foi não colocar no ambiente, né? Não enviar para o Rio Guaíba todas aquelas 600 mil toneladas de solo, né? E mais aquele desperdício de óleo diesel. Então isso, hoje nós somos melhores do que nós éramos, né? E outras tantas benesses, né? Porque nós hoje utilizamos o solo mais e melhor. Nós incrementamos a produtividade com menos uso de energia. Eu não tenho os números exatos, mas nós gastávamos, né, 68 ml de óleo diesel para cada quilo de soja produzido. E hoje, Volmar, nós gastamos 8 ml para cada quilo de soja, né? E produzimos mais. Nós produzimos
naquela época 30 a 35 sacas. Hoje os bons produtores com anos normais produzem 50, 55. Na irrigação, isso é mais evidente ainda, né? Então acredito que nós estamos cada vez melhores. Lógico que nós não somos perfeitos, que nós cometemos também os pecados, né? E lutamos com essa questão da mídia. Eu não estou aqui dizendo que a mídia está certo e está errado, mas e sim é que a nossa representação, a nossa representatividade, a nossa participação em nossos representantes, que são os nossos sindicatos, as nossas ONGs, as nossas entidades, está cada vez mais reduzida. E talvez isso seja um ponto fundamental da dificuldade maior de hoje nós estarmos mais, né, mostrando o nosso trabalho, né? Acredito que se nós nos fortalecermos, né, em nossos negócios e nos fortalecermos as nossas entidades participando, né, ativamente, dando a nossa contribuição, cada um fazendo uma parte, isso aqui vai ter uma resposta melhor. E talvez essa tua pergunta, né, que realmente que é uma ferida, ela cicatriza e ela se tornará assim vai mostrar para a sociedade o real valor do produtor rural e do que o produtor rural proporciona, que é esse alimento tão necessário, né? Tão necessário, porque no passado, onde foi evidenciado, a China, né? A China, ela teve 20 milhões de chineses morreram de fome por falta de alimento, por uma estratégia errada do governo. Hoje foi aberto isso. Então você vê, nós temos que produzir alimento que cada vez vai ser mais necessário para esse mundo que vai amanhã estar com 9 bilhões de seres, né, habitando o nosso planeta. Bom, voltando ao seminário, Cláudio, essa interação com os produtores e com a tua palestra também, na final ali onde se fazem as perguntas, você achou que eles vieram conseguir os objetivos de conquistar esses conhecimentos, dessa gestão de conhecimentos, com relação à tua participação, à tua planificação na tua temática? Assim, respondendo, pelo que eu procurei trazer uma experiência mais prática da nossa atividade, que foi a temática da palestra, que foi a eficiência do uso da água. Ou a nossa experiência, né? A experiência do produtor, aquele que seria o dia a dia, que você conquista a cada momento, né? A cada dia tu está dando um passinho importante ali. E isso eu procurei levar para o público a minha experiência. E quando a gente fala daquilo que a gente conhece e vive, é fácil. E talvez isso o plenário compreendeu e no final o resultado foi muito bom. Bom, eu agradeço a sua participação, também a sua boa vontade em nos atender. Também agradeço aí o convite por poder, né, estar representando aqui a cidade de Cruz Alta e também a gente está aí à disposição, né, que a gente tem que contribuir e fazer a nossa parte. Tá bom? Obrigado. Para finalizar mais um dia do seminário, em sua 27ª edição, a Coplantil trouxe para o palco um show especial de primeira, com os Fagundes relembrando clássicos do nativismo. Viveu na campanha, é bom demais.